Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 27/8/2020 e a gente vai fazer uma viagem em um conteúdo um pouco diferente do neoclassicismo, que é o romantismo, também chamado de arte romântica, tá? Este conteúdo está disponível aí no seu livro didático, nas páginas 11 a 14, e a gente vai entender qual foi esse universo desse período de arte chamado romantismo, né? Aqui nós temos uma figura de abertura, e nessa figura de abertura nós temos alguns fatores que interpretam e caracterizam a arte romântica, ou seja, o período do romantismo que sucedeu-se logo após ao neoclassicismo. Então vem comigo e vamos entender melhor que período foi esse da arte romântica. A arte romântica, ela tem um pouquinho de diferença das características da arte neoclássica, ou seja, do neoclassicismo. E o romantismo ele surgiu logo após o neoclassicismo, certo? Dentro daquele contexto de Napoleão Bonaparte, das guerras que nós conversamos lá no período do neoclassicismo, tá? Nós tivemos aqui uma nova mudança na visão política, uma nova mudança na visão artística, marcada pela arte romântica. E dentro desse contexto, a arte romântica buscava libertar-se, tá? Buscava a tendência de liberdade, desculpa a expressão, buscava a tendência de liberdade e tentava muito se aproximar da natureza, ou seja, buscavam retratar a natureza, tirar aquele período de guerra, aquele período de tensão e trabalhar um pouquinho mais a suavidade, mais o equilíbrio da natureza, essa busca por liberdade, até mesmo posso dizer liberdade de expressão, tá? A arte romântica ganhou força muito grande na França e na Inglaterra, com alguns representantes principais da arte nesse período. Dentro da arte romântica a gente vai encontrar muito sentimentalismo, tá? Todos os quadros, todas as obras são tratadas de uma maneira muito sentimental, um pouco de expressão, um pouco de, na verdade, de sentimento, de emoção, até mesmo de dor nesse período. Nós vamos encontrar também muita intuição, muita imaginação dentro dessas obras, tá? E vamos encontrar romances. Romantismo sem romance não é romantismo, né? Então a gente vai encontrar também algumas linhas de românticas dentro dessas pinturas, como também lendas medievais. Essas são algumas características que vai marcar esse período do romantismo. O sentimentalismo, a exaltação à emoção, a intuição, a imaginação, os romances, as lendas medievais, tá? E acima de tudo, a proximidade com a natureza. Vamos ver também um pouquinho de diferença na área da pintura, tá? As pinceladas diferentes, as cores diferentes, as formas diferentes, o equilíbrio diferente na composição de uma obra de arte, ou seja, numa pintura. Então, nós temos alguns representantes artísticos desse período, tá? As pessoas que marcaram esse período do romantismo. O primeiro é Eugène Delacroix. O Eugène Delacroix é um dos pintores representantes da nossa arte romântica. O Francisco Goya, que também vamos conhecer algumas obras dele, é o segundo representante dessa arte romântica. Um terceiro representante que a nossa literatura apresenta é o William Turner, que também vamos conhecer algumas obras desses artistas. O John Constable também é outro representante desta arte romântica, e o Teodoro Gericault, certo? Ao longo da nossa aula a gente vai conhecer algumas obras desses artistas e vamos dialogar um pouquinho sobre elas para conhecer melhor o que é essa arte romântica. Então nós temos aqui 5 representantes da arte romântica e dentro delas a gente vai conhecer a obra de alguns deles, como também nós iremos trabalhar as características que contidas dentro dessas obras. Então vem comigo, abre o seu livro aí, tá? Acompanhe no seu livro didático, também tem essas imagens aí no seu livro e vamos falar um pouquinho dessas obras. Essas obras românticas são algumas obras que já têm algumas características que a gente citou
anteriormente, né? E a gente vai procurar entender e conversar um pouquinho melhor sobre elas. A primeira obra aqui é A Queimada das Casas do Parlamento. Essa obra é uma pintura em tela, tá? De William Turner. E olha só a questão que ele retrata nesta obra. Vamos lá. A primeiro ponto, você consegue perceber o que nessa imagem? Olhando de longe, assim, passando o olho, a gente vê um monte de tinta misturada que às vezes a gente não consegue expressar muito bem. Porém, entretanto, todavia, nós temos aqui a questão de um lago, a questão de um rio. Lá no fundo, nós temos essa coloração meio amarelada, alaranjada, avermelhada, que simboliza a queimada de um monumento, tá? A queimada das casas do parlamento, que fica lá no final do rio. E aqui na frente nós temos um pouquinho de terra, um pouquinho de mata. Olha a questão da natureza, olha a questão da sensibilidade, tá? Da emoção que a gente tenta verificar nessa obra. O William Turner buscou explorar as formas essenciais, trabalhar um pouco as formas. Lá no fundo a gente vê um pouquinho de uma ponte atravessando por esse rio, né? Bem singela, bem suave, mas contém aí essa obra. Então William Turner buscou explorar as formas essenciais dentro desse contexto. Também trabalhou um pouquinho da natureza, porque ele apresenta aqui o riacho, ou o rio, ele apresenta os elementos da natureza, né? Assim como a obra Cavalo Branco de John Constable, né? John Constable aqui trabalhou muito mais a questão e a exaltação da natureza, que a gente consegue perceber muito na sua obra. Nós temos aqui novamente um lago, né? Um barquinho dentro do lago com alguns animais. Nós temos um pouco de floresta, né? E o ator principal, o personagem principal dessa obra é lá o cavalo, né? Nessa obra, John tenta trazer um pouco do sentimento e da serenidade onde ele passou a sua infância. Ou seja, John passou a sua infância em um sítio, numa fazenda, né, perto da natureza, e ele tentou representar nessa figura. Olha só a característica principal que nós temos na arte romântica. A questão da sensibilidade, a questão da exaltação da natureza presente na obra desses dois artistas, né? O William Turner e o John Constable. Vamos para uma terceira obra. Essa terceira obra, ela já foge um pouquinho do contexto de tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, dessa sensibilidade, dessa questão de exaltação da natureza. Agora vem comigo e olha aqui a Balsa da Medusa, né? Nesse contexto a gente vai trabalhar um pouquinho da mitologia, certo? Teodoro Gericaldi já traz um pouquinho da história da mitologia, onde ele apresenta um efeito heróico, tá? Ou seja, o vencimento de uma guerra propriamente dita, que a gente pode perceber, né? E ele ressalta os desesperos dos personagens. Se você olhar com calma, com toda a sua paciência e serenidade, você vai conseguir perceber aqui as emoções que os personagens estão trazendo dentro desse barco, dentro desse barco que está meio naufragando, que está em meio a tempestade, né? A gente consegue ver o desespero de alguns, o desespero, a agonia, algumas emoções retratadas no rosto desses personagens, até mesmo na movimentação do seu corpo. Então Gericaldi tentou trabalhar e tentou demonstrar tudo isso nessa obra, o sentimento, a emoção, né? Nós temos aqui um pouco da tonalidade, um pouco mais de verde e azul, um pouco de vermelho bem leve, né? Porém, ele ressalta esse desespero, essa emoção que os personagens estavam sentindo dentro desse contexto, tá? Para poder contextualizar essa arte romântica, nós iremos executar a atividade das páginas 12, 13 e 14. Calma, professor, é muita atividade. Não, tá? É algumas pinturas que a gente vai analisar, tá? Então, observe as obras. A Liberdade Guiando um Povo, que nós temos aqui essa obra embaixo, tá? A Liberdade Guiando um Povo, que é uma imagem que está na página 13 do seu livro didático. E essa obra é de Eugène Delacroix, tá? Que é um dos principais representantes da arte romântica. Nós temos aqui a segunda obra, que é Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, de Francisco Goya, tá?
Então, de um lado, nós temos a obra A Liberdade Guiando o Povo, e do outro lado nós temos a obra Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, certo? E o que nós iremos fazer com essas duas obras? A gente vai fazer uma análise crítica, uma leitura dessa obra, tá? Uma pesquisa aprofundada sobre o contexto que cada uma dessas obras quer nos apresentar. A sua história, a sua origem, o que cada uma delas representa para o artista e qual foi a história que o artista tentou repassar através dessas duas imagens, tá? A primeira imagem é A Liberdade Guiando o Povo, que está aí na página 13 do seu livro didático. Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, que é a segunda obra que está na página 14 do seu livro didático, e abaixo dessas imagens aí do seu livro tem algumas linhas para você escrever a sua pesquisa sobre essa obra, certo? Então, preciso que você analise criticamente essa obra, verifique o contexto que os artistas tentaram trazer para contextualizar essa obra, para contar a história. Basicamente, vou adiantar um ponto, que é contexto heróico de cada uma. Então, procurem, pesquisem, analisem e escreva aí no seu livro didático. E no Plantão Tira Dúvidas, a gente vai conversar sobre a análise crítica de vocês sobre esta obra, ok? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Estou ansioso para encontrá-los novamente em sala de aula. Muito obrigado pela sua presença na aula de hoje. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa aula agora de língua portuguesa. Bem, lembrando que na nossa aula nós iniciamos um novo capítulo que é sobre lendas, as vozes culturais. Nós mostramos aqui as imagens que falam a respeito, né, do sábio da floresta, e aí também já começou com a história da origem da lavoura, da Índia que desce do céu. E aí então nós passamos alguns exercícios para vocês e nós vamos dar continuidade nesses exercícios. Eu vou somente lembrar um pouco das lendas, das vozes culturais, e depois eu quero que você continue aí no restante dessa atividade, que é essa interpretação do texto, tudo bem? Então vamos colocar aqui as respostas e depois vamos somente relembrar e aí você continua, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá! Aí estão as correções que começam a partir do 3, da questão 3. Aí no caso da 3 está falando assim, ó, em que tempo verbal? Se você colocar, professor, foi no passado, ótimo, não precisa colocar, aí, mas também você tem que justificar. Por quê? Porque narra uma história que já tinha acontecido há muito tempo, ou seja, porque já aconteceu essa história, então também, certo? E aí a 4 está dizendo, essa lenda foi escrita em que pessoa, em qual pessoa? Na primeira ou na terceira pessoa? No caso, é na terceira, gente. A gente não sabe quem é esse narrador. Não é em primeiro, ou seja, não é a pessoa que está dizendo eu vi a Índia descer do céu. Ah, eu conheci ela. Então não tem como a gente, né? Yokpot. Vamos lá. Aí, ó, se liga na 5 aí, diz assim: relê esse trecho e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí, certo dia, um jovem índio, andando pelo mato, viu sentada a caminho uma linda moça. Aí a expressão certo dia, aí vem, apresenta uma ideia imprecisa sobre o tempo em que ocorreu um acontecimento. Claro, gente, certo dia, não está falando na quarta-feira, na segunda-feira, na manhã cedo de domingo, não está dizendo isso. Então é uma coisa que está impreciso. E vem ali, marca uma mudança de narrativa introduzindo um elemento novo. Sim, porque no caso ali o elemento novo seria o quê? Um jovem índio. Então, elemento novo. Aí, mostra que as indígenas não tinham ideia de tempo. Claro que não, né, gente? Isso é falso. E aí, que explicações a moça deu para ter descido a terra? Aí ele já fala ali, o pai e a mãe ralharam com ela. E assim ela decidiu ir embora descendo com a chuva. Vamos para a próxima.
Na número 8 aí você está lendo aí, ó, sugestões. Então, você se liga na sugestão, tá? Não é que é somente exclusivo isso, é uma sugestão, tá? Vamos relembrar aqui, ó, lendas, as vozes culturais. As lendas são narrativas de caráter ficcional que mesclam fatos reais com imaginários. Transmitidas de geração em geração, vão sendo modificadas à medida que são contadas e recontadas. Por ser uma narrativa, a lenda contém os seguintes elementos: o narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. Ela pode apresentar discurso direto ou indireto. Quanto à estrutura do enredo, temos a situação inicial. São mostrados o espaço, o tempo e os personagens. O conflito relata-se o problema fato, acrescentando os detalhes relevantes para a boa compreensão da narrativa. O clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, e o desfecho, que é a conclusão da narração. Então, aqui no caso, fala a definição e a sua estrutura, como é que ele é desenvolvido. Então, nesse caso aí você consegue compreender. Então, pode ter discurso direto ou indireto, tem clímax, tem desfecho, tem tempo, espaço e também tem os personagens, tá? Então, eu espero que você continue aí a partir da página 34 até a 36. Tudo bem? Então, vou para a nossa mensagem de hoje, que vem de Isaac Newton, um astrônomo inglês, que diz assim: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então, não ignore o seu conhecimento, nem o conhecimento dos outros, tudo bem? Então, vamos finalizando por aqui. Espero que você se cuide, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, a professora de Ciências, para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre força elástica, que está lá na página 18 e 19 do livro didático. Então, não esqueça de colocar a data de hoje, que é dia 27/8/2020. Coloquem a data nessas páginas aí. Então, vamos lá. O que é a força elástica? Olha só, temos aqui a imagem no livro de vocês, né, do elástico e da molazinha. Bom, alguns objetos e materiais, como molas e elásticos, eles têm a propriedade de restituir o formato original após eles serem deformados. Bom, ou flexionados ou arqueados também, comprimidos ou esticados, pela ação de forças externas. Então, essa restituição ocorre por causa da força elástica, que atua sempre no sentido contrário ao da deformação do material. No caso aqui, quando ele está apertando, ele está exercendo uma força externa. Aí a força elástica é no caso dele voltar para o seu estado anterior. A mesma coisa do elástico, no caso ali ele está esticando, ele está deformando ali o elástico e quando você solta ele vai ter a força de voltar. Isso aí que é a força elástica. Isso acontece nas molas elásticas, né, que são deformados, comprimidos ou esticados. Eles têm a tendência de se restituir ao formato original. Vamos lá, prosseguindo. Olha só o que diz aí no livro de vocês. A força elástica ela surge quando um corpo elástico que tem propriedade de restituição é flexionado, arqueado, comprimido ou esticado, atuando no sentido oposto ao da deformação. Essa força é simbolizada por FEL e sua unidade no sistema internacional é Newton. Vamos lá. A força elástica ela depende basicamente da deformação aplicada no material e do coeficiente de elasticidade. O que é esse coeficiente de elasticidade? É a capacidade do material, né? Cada material vai ter o seu coeficiente, é um elástico, é uma mola. No enunciado do exercício vai ter especificado isso para vocês. O coeficiente de elasticidade, também chamado de constante elástica, é um índice que varia conforme o material, o elástico ou uma mola, conforme a resistência, né, desse objeto, as deformações que ele vai sofrer.
temos aqui, olha só, ela é direcionada proporcional à deformação aplicada no material e ao coeficiente de elasticidade, sendo determinada por, olha essa forma. Vamos lá, para descobrir a força elástica, a gente tem força elástica em Newton é igual ao coeficiente de elasticidade, que é a resistência do material, vezes a deformação por metro. No caso do coeficiente é Newton por metro, que é N/m. Também temos outra forma, ó. Como no sistema internacional a força elástica é dada em Newton e a deformação em metros, o coeficiente de elasticidade é dado em newtons por metros, que é N/m. E outra unidade também pode ser utilizada é o N/cm, que é no caso da deformação dadas em centímetros. Então, essa formulazinha para a gente descobrir. E aí a gente tem uma experiênciazinha no livro de vocês, bem simples para a gente entender como é que acontece isso. E a gente vai ver isso agora. Aí no livro de vocês, aí eles pedem para pegar o elástico, medir no seu estado normal. A gente vai medir aqui na régua. Temos o tamanho aqui de 4,5 centímetros. Isso aqui é o estado normal do elástico. Então, para medir isso daí, a deformação dele, a gente vai pegar isso, anota 4,5 centímetros, tá? Anotem aí 4,5 centímetros. Agora, a gente vai colocar um peso nisso daí. Aí agora eu peguei, como no livro de vocês, temos aqui um objeto, que eu escolhi aqui um caderno, coloquei o peso, né, amarrei numa linha, coloquei aqui o clipe e a gente viu que ficou maior aqui. No caso, vou medir de novo e aqui vai ser 13 centímetros, tá? Então a gente vai pegar essa numeração de 13 centímetros e diminuir por 4,5 centímetros. Aí vamos ter um resultado da deformação. Então, concluindo o nosso pequeno experimento, temos aqui duas perguntas que o livro nos dá aqui, ó. Primeiro, o que é possível afirmar sobre a relação entre a deformação do elástico à medida que você utiliza objetos de maior massa e força elástica? Resposta: quanto maior a massa do objeto, maior a deformação do elástico e, portanto, maior é a força elástica. Que isso significa que quanto maior, né, a massa ali, por exemplo, eu usei o caderno, mas se você colocar uma cadeira, você vai deformar mais aquele elástico. Com isso, aí também a força elástica também vai ser maior. 2. Se o valor do coeficiente de elasticidade do elástico é conhecido, como podemos calcular a força elástica tendo um objeto pendurado? Então, está dizendo aqui que, né, se tiver o valor do coeficiente, junto com aquela fórmula, a gente consegue achar a força elástica. Olha só, força elástica é igual a coeficiente de elasticidade, que dará em cada situação de cada material, ou no elástico ou numa mola, vezes a deformação. Então, para calcular isso, a gente vai fazer o que a gente acabou de fazer. Vamos medir o comprimento inicial do elástico, no caso eu usei o caderno, o elástico, o inicial deu 4,5 centímetros. E aí a gente vai também medir o comprimento final, que no caso deu 13. Depois a gente vai pegar 13 e diminuir por 4,5, o final com o inicial, e a gente vai ter o valor da deformação do elástico. Então, se o exercício te der o coeficiente de elasticidade, você vai achar da deformação, vai multiplicar e você vai achar ali, no caso, a força elástica. Beleza, gente? Então aí, para vocês praticarem, temos o exercício da página 20. Então façam isso e depois a gente vai discutir isso também nos plantões. Então por hoje é só. Um beijo, um abraço para vocês e até mais. Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Voltamos então, vamos à nossa aula de geografia, né? A nossa aula de geografia falando sobre as características das regiões. Na nossa última aula a gente falou sobre a região norte, algumas características, os aspectos naturais e também os aspectos humanos. Falamos sobre o relevo, hidrografia,
os aspectos climáticos também, vegetação. Falamos sobre a economia da região norte, a distribuição da população na região norte, a influência também das pessoas nas questões do meio ambiente, como é que é a relação, né, da natureza e da sociedade na região norte. Agora a gente vai falar sobre a região Nordeste. A região Nordeste se caracteriza pela sua diversidade cultural e também pela sua diversidade aí em relação ao turismo, porque se concentra na área litorânea do nosso território. Então, quando a gente vai falar em Nordeste, a gente já pensa no quê? Na cultura, né, de pessoas. Nós pensamos o quê? Nas belas praias que se encontram aí no Nordeste. Então, nós vamos caracterizar um pouquinho da região Nordeste. Para ajudar vocês, na página 24 a 27 do livro de Geografia de vocês. Vamos lá. Os aspectos naturais aí da região Nordeste. Nós temos aí, apresentam grandes contrastes devido à variação climática, né? A vegetação da região Nordeste, ela é bem diversificada também. Então nós temos aí, né, como paisagens semiáridas, o solo ele é raso, as elevadas temperaturas e os rios intermitentes, né? São os rios o quê? Aqueles rios que eles secam por um longo período. Nós temos não só a concentração de rios intermitentes, mas também como rios perenes, né? Rios que secam por um certo período e os rios que não secam aí nem nesse período de seca. Então nós temos aí o Planalto da Borborema, nós temos aí outros tipos de depressão, né? Os planaltos, depressões e planícies são as formações de relevo que você encontra na região Nordeste. Nós já falamos, né? O que é a depressão, o que é a planície, o que é o planalto, certo? Essa imagem ela está destacada no livro de vocês. Aí ele vai destacar como as variações, né, da depressão na região Nordeste. Existem dois tipos de depressão, que é a depressão sertaneja e a de São Francisco e também a de Tocantins. Então, depressão sertaneja e do São Francisco e do Tocantins. No caso, ela vai acompanhar aí dos vales do rio São Francisco, e a depressão sertaneja do São Francisco apresentam formas mais aplainadas, caracterizando aí a formação do relevo de depressão. Então ela vem atuando com fraca intensidade, então as altitudes elas vão variar, por isso que vocês encontram aquelas pequenas dunas, né, concentradas aí em algumas ilhas ao longo do litoral nordestino. Nessa depressão aí em Selbergs, olha aí, ó, relevos residuais que existiam a erosão por serem formados por rochas cristalinas mais duras. As chapadas estão aí presentes no interior do Ceará e de Pernambuco e na proximidade do litoral do Rio Grande do Norte também. Outra característica aí, ó, o clima. Vamos falar agora sobre o clima. Clima equatorial úmido, tropical e semiárido. Mas qual é o que se destaca mais? Clima tropical. Clima tropical litorâneo, né? Por se concentrar aí na faixa litorânea do nosso território, certo? Clima semiárido, que é a parte mais seca, né? O solo mais espesso, pouca quantidade de chuvas também. E equatorial úmido, se concentra aí uma faixa da vegetação desse clima aí, certo? Na característica climática, a gente tem aí o tropical, que ele vai abranger grande parte, né, da região Nordeste, particularmente trechos da Bahia, do Maranhão, Piauí e Ceará, além de toda a faixa litorânea leste. O tropical semiárido, ele é o clima que predomina no sertão nordestino, aquilo que eu falei, um clima mais escasso, pouca variação de chuva. E o clima equatorial, ele apresenta aí características
semelhantes às do clima da Amazônia, com temperaturas médias anuais elevadas. Então variam entre 25 e 27 graus. Então nessa faixa aí do litoral nordestino é onde se concentra aí mais quantidade de chuva. Então a questão das chuvas ela é mais intensa nessa faixa, né? Na parte aí, nessa parte verde aqui do mapa, certinho? E aí ele vai caracterizar também a questão aqui pluviométrica, no caso variação de chuva. Esse clima ele vai sofrer influência da massa equatorial continental ocorrendo no oeste do Maranhão. Então, quando a gente vai falar, né, da questão nordestina, essa variação climática ela é bem diversificada nessa região. Então você viu que ela é bem dividida, né? Na parte onde o clima é mais temperado, nem chuva, nem seca. Na parte onde o clima ele é mais escasso, ocorre o período de seca. E na parte mais úmida também. Nas próximas aulas a gente vai continuar esse assunto aí falando sobre a região nordestina. Para casa vai ficar a página 22, 23 e 24 de Geografia, ok? Façam a leitura do livro, gente. Não esqueçam de fazer a leitura. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.